Porque em algum lugar dentro do meu DNA existia, eu já coloco no passado, né? Existia um processo de negação da vida. A crença base era justamente eu não sou digno da vida. Era essa, tá? Não era exatamente essa frase, mas era mais ou menos isso. Tinha alguma coisa a ver com isso. E um processo de autodestruição relacionado a isso. Então, deixa eu desenhar aqui para ver se eu consigo deixar mais simples de se compreender. Vamos lá. Vamos imaginar aqui que eu sou essa pessoa aqui, ó. Eu sou essa pessoa aqui. E aqui atrás de mim tem a minha ancestralidade. Ancestrais. Ancestrais, vulgo o meu DNA, né? Aquilo que vem da minha ancestralidade. Aqui tem lá a minha ancestralidade. Vou colocar vários pauzinhos aqui representando as muitas pessoas que seriam estes meus ancestrais, sejam homens ou sejam mulheres, tá? Tô tentando desenhar aqui com o mouse, é um pouco desafiante, mas tá rolando. Vamos lá. Só para contextualizar um pouco. Qual que era o ponto? E por que isso afeta a sua forma de agir, a sua forma de pensar? A minha ancestralidade, em dado momento, viveu experiências que marcaram o nosso DNA, né? Que fizeram com que o nosso DNA literalmente ele ficasse, vamos dizer como se fosse ferido, tá? Ferido com pensamentos de, por exemplo, a vida não vale a pena. De, por exemplo, viver é perigoso. De viver é uma luta. Para viver, eu preciso ser mais forte que o outro e coisas do tipo, tá? Todos esses padrões de pensamento e padrões de sentimentos que estão no passado, que estão nestes ancestrais, se ainda servirem para você, ou seja, se ainda tiverem uma utilidade para você na perspectiva de sobrevivência e de utilidade, eles serão repassados a você. Não necessariamente através da sua genética, que a gente fica, pô, mas a minha genética nem tem tantas pessoas assim, André. Não, a cadeia de DNA não transporta isso. Olha, existem experimentos que foram feitos com camundongos, por exemplo, onde colocaram camundongo em um experimento que era o seguinte, ele levava um choque toda vez que era colocado alguma coisa ali. Toda vez que colocaram uma coisa ali, levava choque. Outra vez que começava a piscar uma luz, ele levava choque. E aí, aconteceu isso com uma linhagem de ratos. Aí deixaram ter descendentes sem acontecer mais nada e deixaram ter descendentes de novo. Ou seja, os netos daqueles ratos que não tiveram contato com eles, inclusive. Toda vez que colocava aquela comidinha de novo ou piscava a luz daquele jeito, eles começavam a se bater e ficavam afastados do centro da gaiolinha deles. Então, de alguma forma, aquela informação de que aquilo é perigoso, aquilo é nocivo, foi transmitido de uma forma que não tem nenhuma explicação, não tem uma cadeia do nosso DNA que tem lá informações em relação a perigos naturais. Não. Isso tem um nome. Na constelação familiar, o nome disso é campo morfogenético, que é o campo energético, áurico de informação, porque tudo é informação que fica em volta do nosso DNA. E esse processo faz com que tudo aquilo que foi útil para a sobrevivência da nossa ancestralidade permanece como informação disponível no nosso campo morfogenético, ou campo áurico, né? Em volta de nós essa informação ainda continua ali disponível. Entretanto, muitas dessas crenças, muitos desses pensamentos, muitos desses programas são literalmente programas sem noção. Sem noção mesmo, os programas nada a ver. Tipo,
Tipo esse aí, de que a vida não vale a pena. Isso aí é um programa que não faz o menor sentido. Ou o meu programa em específico, deixa eu ver se eu tô com ele aqui, ó. Ser nutrido, cuidado, virtude... Peraí, acho que não é esse aqui. Será que eu não anotei? Gente, eu acho que eu não anotei. Acho que eu fiz um store dele só, acabei não anotando. Esse aqui é outro processo, tô confundindo. Mas tudo bem. Quando eu estava acessando, através do acesso ao seu próprio eu superior, quem está no método eu superior sabe? Quando você acessa o seu eu superior, você pode acessar memórias que não são suas. Você pode acabar acessando visões que estão no seu DNA, que são da sua ancestralidade, mas que de alguma forma ainda estão reverberando em você. A partir do momento em que você acessa isso, se for necessário, tá? Não é lazer, não é passeio no parque. Que tem gente que vê, por exemplo, coisas de vidas passadas, vê, eu quero saber sobre a minha vida, quando eu fui Nefertiti, quando eu fui à árvore sagrada de não sei aonde. Pô, gente, esse processo ele precisa ser útil verdadeiramente, sabe? De trazer um sentido prático e transformador para a sua vida. Então, toda a prática que a gente traz dentro do método Eu Superior, ela é uma prática de real transformação e de significado para você. Então, quando eu trago para você que eu acabei acessando algo da minha ancestralidade, é porque aquilo foi necessário. E não foi algo leve, tá? O que eu vi? Só para contextualizar para vocês. Eu vi como se eu tivesse em um lugar, como se fosse uma sala, um salão, como o quarto onde eu tô, só que maior. E ele era escuro, e tinha goteiras. Eu tava ouvindo o som das gotículas de água caindo no chão. Era meio sombrio. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o propósito de eu estar nesse lugar aqui e agora? Né? E aí me veio a clareza de que aquele lugar era onde tinha nascido aquele processo que eu estava tentando resolver, que era a questão do bruxismo que eu acabei de contar para vocês. Porque eu canalizei no meu eu superior a razão pela qual eu estava com aquele bruxismo. E aí o meu superior trouxe para mim autodestruição. Eu falei, tá, mas por que eu tô me autodestruindo? Qual que é o ganho de eu me autodestruir? E eu não quero dizer para vocês que todo bruxismo tem a ver com autodestruição. Cada caso é um caso. Tem gente que fala que é verme, tem gente que diz que é parasita, tem gente que diz que é raiva, tem gente que diz que é controle excessivo, e talvez seja um pouco de todas essas coisas, ou não, né? Porque já foi muito como é que é? Antifungo? Vermicida que eu tomei, não resolveu, porque eu falei, deve ser isso, né? Todo mundo diz que é. Não era. No meu caso, não era. No meu caso, era autodestruição por acreditar que não era digno da vida. E por que eu acreditava que não era digno da vida? Tô falando de mim, então é a minha verdade, tá? Por que eu acreditava nisso? Porque no meu DNA, a minha ancestralidade não acreditava que era digna da vida por conta de coisas que foram feitas. Coisas não legais, né? E aí é como se eu estivesse negando essa parte do meu DNA. E quando você nega a sua parte do próprio DNA, você está negando a vida. E quando você nega a vida, você talvez acredite que você não é digno dela de alguma maneira. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu estava negando a vida inconscientemente, porque, mais uma vez, não faz o menor sentido, né? Mas estava lá negando a vida e deu lá o teste de crenças que eu fiz, inclusive, pô, eu anotei no celular. O celular tá ali. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Falei, eu sei que anotei em algum lugar esse negócio. Eu anotei para não esquecer, né, quais eram os programas. Eu quero abrir aqui para mostrar para vocês. Eu tenho uma conversa comigo mesmo no WhatsApp, onde eu vou marcando essas coisas. Geralmente eu uso meu caderno de canalização, mas como eu tava na cama, né, aí eu acabei fazendo no celular. Mas espera aí, ó. Aqui, ó. Eu fiz o teste. Quem tá no método sabe, tem um teste que você faz lá no Expansão da Consciência que fala para você validar se você tem todas as crenças positivas. E eu não tinha a crença positiva de que eu sou digno da vida. Não tava lá. Não existia essa crença. Oh, God. Eu falei, putz, tem que colocar essa crença que tá faltando. Então, eu quero acreditar que eu sou digno da vida. Por que eu não acredito nisso? Aí veio, autodestruindo por acreditar ser indigno da vida. Legal, vou validar isso. Vou ver se em algum nível eu acredito nisso. Falei, sim, eu estou me autodestruindo por acreditar que sou indigno da vida. E aí, vou validar, beleza? Vou ver se eu sou indigno da vida.
Deu não. Falei, beleza. Eu não tenho a crença que eu sou indigno da vida, mas está faltando a crença de que eu sou digno e eu estou me autodestruindo por acreditar que sou indigno. É louco, né? A palavra acreditar mudou a forma como eu validava o programa. E a virtude que a minha alma estava buscando, que eu precisava trabalhar ali, era a virtude da aceitação. Por quê a virtude da aceitação? Vamos lá. Deixa eu aproveitar que eu abri o WhatsApp e zerar as infinitas notificações, que eu tenho toque com esse negócio, eu gosto de deixar ele todo zerado. Pronto, feito. Glória. Sem notificações. Vou voltar pro desenho aqui.